Boa noite a todos. Mais uma vez, reunidos em nome de Deus e de Jesus, aqui estamos para a nossa palestra desta noite, elevando sempre os nossos pensamentos em prece, rogando aos benfeitores amigos que possam nos inspirar nesse momento, para que as nossas reflexões possam ser úteis a todos nós. Momento de estudo, momento de esquecermos as nossas atribulações do dia a dia e refletirmos sobre esses ensinamentos valiosos que encontramos na doutrina espírita, que é luz para as nossas almas, nos fortalecendo, nos acalmando, nos lembrando do melhor roteiro que devemos estudar e seguir, que é o Evangelho do Mestre Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos conversar um pouco, refletir sobre um tema que, infelizmente, nos últimos tempos, e ainda mais nesse período dessa situação da pandemia que estamos vivendo, está acontecendo muito, que é o suicídio. Na literatura espírita, nós temos muitos livros que nos falam sobre essa problemática, por essa situação tão difícil que muitos corações que acometem, né? Muitos corações. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 14, ele fala justamente sobre essa questão do suicídio e da loucura. Vamos ver aqui o que Kardec coloca. A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são os maiores incitantes ao suicídio. Produzem a covardia moral. Então vejam, incredulidade, dúvidas sobre o futuro, ideias materialistas, tudo isso que é tão propagado, infelizmente, por uma grande maioria de pessoas, isso tudo levam as pessoas a não verem o sentido da vida quando passam por alguma dificuldade. Tudo isso produz a covardia moral, como ele fala. Quando se vêem homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçarem por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? O que lhes poderia dizer para desviá-los dessa consequência? Que compensação podem oferecer-lhes? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma. Daí se segue concluir que se o nada é o único remédio, heróico, a única perspectiva, mais vale cair nele imediatamente e não mais tarde, para sofrer por menos tempo. Resumindo,
a propagação das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se fazem seus defensores assumem terrível responsabilidade. Já com o Espiritismo, a dúvida não é possível, modificando-se, portanto, a visão que se tem da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições muito diversas. Daí a paciência, a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. Muda totalmente, quando nós acreditamos que somos espíritos eternos, que a morte não existe. Então não adianta fugir, buscar esse fim que não existe. Nós vamos continuar vivendo depois da morte do corpo físico. O suicídio é uma ilusão. Então, se não estamos bem, nós temos que buscar ajuda. Kardec ainda coloca uma frase que a calma e a resignação, adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre, a confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra o suicídio. Não é verdade? Aquele que tem fé, aquele que acredita que Deus está sempre a nos auxiliar, aquele que crê que a morte não existe, que continuamos vivos após o nosso corpo físico cessar a vida. O suicídio é uma triste ilusão. Justamente por esse fato, somos seres imortais e a vida continua plena, além da morte do corpo físico. E por que as pessoas têm esses pensamentos e chegam a cometer esse ato? São várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, todas indicativas do desconhecimento de como funcionam a justiça e a misericórdia divinas. O materialismo severo, esse é um ponto assim mais complicado, porque quanto mais nós incentivamos essa questão material, menos espiritualizadas as pessoas ficam, e quando acontece alguma situação em suas vidas, elas não têm força, coragem para entender, para combater, para lutar, e infelizmente se entregam a esses pensamentos de desistir de tudo, de acabar com tudo, que seria a melhor solução. Então, as ideias materialistas é muito complicado desenvolver isso para o ser humano. A solidão, a depressão, enfermidades incuráveis, violência, maus tratos, abusos de todo tipo, a questão da pobreza extrema, fanatismo religioso, negligência, abandono familiar, perdas afetivas, alcoolismo, drogatização, distúrbios mentais, desesperança e obsessão de espíritos. Vejam que são muitos, São muitas as situações que podem desencadear pensamentos do suicídio. Por isso que nós temos que buscar ajuda quando qualquer dessas situações está acontecendo em nossas vidas.
muito importante estarmos atentos às pessoas que convivem conosco, observando o comportamento de cada um, em defesa da vida, né? Nós podemos salvar vidas e por isso da nossa responsabilidade em estar observando aqueles que convivem conosco, ou seja, no lar, na família, no ambiente de trabalho, não é mesmo? Podemos ali estar evitando com uma palavra, conversando, orientando, acalmando. Nós temos no Livro dos Espíritos também um capítulo que fala sobre suicídio. É a questão 943. De onde vem o desgosto pela vida, que se apodera de certos indivíduos? Boa noite a todos. Hoje, como tema dos nossos estudos, eu trouxe uma mensagem do livro Liberta-te do Mal, por Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Franco, do capítulo 20, Causas Justas das Aflições. Tá, então esse capítulo ele retrata a importância das encarnações, tá, que todos nós recebemos. Ok? Então vamos iniciar. Indagas com o coração ralado pelas aflições, por qual razão as pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem, sofrem, enquanto as más parecem felizes e tranquilas. Tá, então uma pergunta. Não te apresses em propor conclusões em torno da paisagem humana, sem que disponhas dos conhecimentos profundos que regem as existências humanas. As aparências não retratam a realidade. Antes, pelo contrário, dão ideia do que se projeta e não daquilo que está ocorrendo. Tá? Então, muito cuidado para as aparências, né? O que realmente acontece. Né? Então, ele pergunta, as encarnações, né? Aqueles que são pessoas boas e generosas, dedicadas ao bem, por que sofrem tanto, enquanto as más parecem, né, felizes e tranquilas? Então, é bem interessante essa indagação, né, que todos nós podemos fazer em algum momento, né? Por que dessa questão? Então vamos ver o que a Joana de Ângeles nos prepara aqui. Ademais, os indivíduos bons e generosos de hoje são aqueles maus e ávaros de ontem, que retornaram ao proscênio das experiências terrenas em processo de reparação. Tá? Então, aqueles que hoje são bons e generosos, enfim, que optam por determinado caminho na busca, no entendimento do bem, são aqueles que ontem foram maus, aqueles que erraram muito e que em algum momento eles, né, se dando em conta, né, essa situação e dos atos que cometeram e das oportunidades que poderiam ter de melhorar, da importância do bem, da importância de se regenerar, né? Então, eles hoje passam por determinadas situações, eles resgatam os débitos que contraíram ao longo das encarnações. Tá? Então, bem vem a calhar com a mensagem que nós estudamos há 15 dias atrás do compromisso, né? Então, só para lembrar um pouco a todos, era uma mensagem onde o espírito se reconhecer num devedor de muitos débitos contraídos, pede muitas na encarnação que ele teria posteriormente, que veria ali com muitas dificuldades, né, muitas situações difíceis, para que ele pudesse, através desse resgate, evoluir, enfim, né, superar as dificuldades aí que ele cometeu ao longo de muitas encarnações passadas, mas ele vem com um compromisso de poder trabalhar a mediunidade, enfim, ter uma família, uma nova experiência. Tá ok? Então, se ontem ele foi alguém que cometeu muito mal, hoje ele vem com uma outra possibilidade.
quando despertam na espiritualidade, após a prática de muitos delitos e males, recambiados pela desencarnação, havendo-se dado conta dos prejuízos que se causaram, rogaram à divindade a oportunidade própria para a recuperação, mesmo que envoltos pelas vestes do sofrimento. Agora colhem a sementeira de espinhos deixada pela via do progresso, que trilharam com atrevimento e desrespeito aos soberanos códigos da vida. Tá? Então, aquilo que nós comentamos. Então, eles, despertando para uma nova realidade, buscam ali outros caminhos para reverter essas situações. Tá? E hoje, uma programação que nós temos também, né, na nossa caminhada hoje, que é tão importante, enfim, enfrentando as dificuldades que sejam, buscando novos aprendizados, tá? Vai nos fazer muito bem, tá? A forma, né? Isso depende da forma que nós vamos enfrentar, passar, buscar as superações, tá? Então, com certeza, isso vai ser um ganho para a nossa caminhada. Quando a gente se empenha em superar um mal, uma dificuldade, quando a gente aprende que há uma coisa muito maior, né, do que tudo isso que está acontecendo, que é Deus, nosso Pai, que jamais nos abandona, e a gente passa a refletir, a gente passa a buscar esses artifícios que vão nos dar a força interior que precisamos, como o hábito da prece, enfim, nos atentarmos aos pensamentos, acreditar nas melhorias, renovar a esperança, né? Tudo que se renova conosco, então isso vai nos fortalecendo, aí vai nos transformando pouco a pouco. Os maus de hoje, aqueles que se apresentam ditosos sem mérito, experimentarão oportunamente igual processo de aflição, porque as leis que dirigem o universo são as mesmas para todos. Não raro, as causas também se encontram na atual existência, quando se dilapidam com irresponsabilidade os patrimônios da existência. Em uma visão estreita, sem o contributo das amplas explicações da reencarnação, tornam-se injusto que pessoas afeiçoadas à caridade e ao amor vejam-se crucificadas nos sofrimentos morais, nas enfermidades de vario porte, nos testemunhos econômicos e sociais, enquanto outras que são perversas ou indiferentes à fraternidade desfrutem de benesses e alegrias. Tá? Então, o conhecimento da espírita, né, da doutrina, alguns pontos, entre outros, alguns pontos importantes, como o conhecimento das reencarnações, os estudos, então faz a gente ter essa questão da compreensão, tá? Do que aqueles que erraram ontem terão oportunidades de poder buscar as melhorias, né, em procedentes reencarnações, terão um novo programa de encarnação, um novo programa de reforma íntima, tá? Então, isso vai nos renovando a esperança, né? Então, saber que se cometemos erros, lógico que teremos que responder por esses erros, mas teremos também oportunidades de melhorar, tá? Por isso que o amor que está sempre presente. Tudo quanto se faz repercute em efeitos equivalentes, graças à lei de causa e efeito. Não creias igualmente que as pessoas risonhas e que desfrutam dos favores dos deuses da fortuna, do poder, do destaque e da fama, não experimentem desaires e angústias, como se fossem exceções aos impositivos do progresso moral e espiritual a que todas são submetidas. A Terra é bendita escola de aprendizagem dos valores elevados da vida, e ninguém se movimenta no orbe sem as marcas profundas operadas pelo sofrimento. A imensa caravana terrestre é constituída por espíritos enfermos, ainda necessitados de amar, desdobrando os sentimentos nobres que se lhes encontram adormecidos, experimentando os instrumentos lapidadores das aflições,
a fim de libertar os inatos recursos divinos ainda desconhecidos, tá? Então, todos nós que reencarnamos aí num planeta de provas e expiações, temos a oportunidade de resgatar os nossos débitos visando as nossas melhorias, tá? Visando as nossas melhorias. Então, as aflições, né? As situações, um aprendizado para cada um de nós, cada um dentro das suas necessidades. Desse modo, examina com outra óptica as tuas aflições. Então vamos ver por um outro ponto. E por mais difícil que te apresentem, agradece a Deus, seres tu quem sofre, seres tu quem ora sofre. Então, se olharmos por um outro ponto, né, examinando as situações, dentro do conhecimento, da doutrina, as oportunidades que temos de poder estudar, buscar esse esclarecimento que é tão importante, estudar sobre as reencarnações, sobre a mediunidade, né, sobre os ensinamentos de Jesus. Então tudo isso veio para nos fortalecer a nossa caminhada para que a gente possa lidar com as situações que nos oferece, tá? E aí vamos aprendendo a ser mais gratos, aprendendo a ter uma outra visão sobre tudo que